a gente já pode viver. E o mais belo ainda é que nós podemos fazer com que outras pessoas, a partir desse momento de transformação de vida que nós temos, fazer com que elas também vivam o quê? Dias melhores. É isso que você faz. Então, a primeira frase que você vai escrever aí no seu caderno, inclusive lá na coluna do 100%, eu acredito em dias melhores. Eu acredito em dias melhores. Não só para você, né? Mas a partir de você. Vai ser diferente. Vai ser diferente. Dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre. Ok? Maravilha? Todo mundo agora está um pouquinho mais aliviado, mais descansado. Isso já começa a ser do conteúdo, tá? Então, para você que fala assim, ai, meu Deus do céu, é igreja agora. Eu quero te dizer o seguinte, as pessoas elas vão conectar exatamente com aquilo que você acredita. E eu acredito em dias melhores. Eu já estou vivendo esses dias melhores. Quem era a Karen antes, inclusive, eu já quero falar para você um pouquinho sobre mim. Eu vou só, me dar só menos de um minuto, que eu só vou trocar de mesa aqui para a gente se conectar ainda. Então, fica aqui. Prontinho. Já troquei de lado. Meu quarto também é modulado, gente. Que maravilha. Vamos lá. Quero me apresentar. Eu sei que tem algumas pessoas aqui já faz um tempo que me conhecem, mas tem outras que são novas. Meu nome é Karen Michele, eu tenho 35 anos, sou mãe da Alice. Também sou mãe, filha, empreendedora, e já faz desde 2017 que eu estou no marketing, então eu não comecei agora, acredite nisso. Sou formada, inclusive, em marketing, tenho uma pós-graduação aí em várias especializações, mas o meu forte é o marketing de conteúdo, é o marketing de conexão humanizado, tá? Eu adoro fazer isso que eu faço, principalmente fazer com que quem é terapeuta, inclusive eu escolhi esse nicho porque eu acredito que o mundo pode ter dias melhores. Essa é a grande verdade da minha vida. Eu acredito que o mundo pode ser transformado por amor. Então, eu queria muito, gente, queria muito ser terapeuta, mas eu sou uma pessoa que envolve demais nas histórias das pessoas. Então, para ser terapeuta, a gente tem que ter aquelas técnicas, né? E isso não é o meu forte. Então, eu prefiro ajudar os terapeutas a se posicionarem no Instagram para que eles possam alcançar mais pessoas e o melhor de tudo, elas possam, inclusive, vender sessões de terapia. É isso, Brasil. Pronto. Então vamos lá. Eu quero compartilhar com vocês esse passo a passo. Esteja comigo até o final, que você pode ter certeza que isso que eu vou entregar para vocês hoje, gratuitamente, vai fazer muito sentido e vai ser um divisor de águas para o seu negócio, tá? Então tenha aí papel e caneta na mão, inclusive anote aí aqueles insights que para você vão ser 50%, vai ser 100% ali, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, deixa eu mudar aqui a página. Aqui. Eu adoro essa imagem, tá? Essa imagem, ela primeiramente é para nos fazer entender como funciona o Instagram. Então, o que acontece? A grande maioria, coloca aqui para mim, inclusive, no chat, coloca aqui para mim no chat, quem está iniciando atendimentos agora. Quem está iniciando, escreve assim, ó, início. Só para eu saber. Aqui no chat mesmo. Quem está iniciando? Rafa está iniciando. Quem mais está começando agora? Mais alguém? Catarina, legal. Ok. Tá. Então,
O Rafa e a Catarina estão iniciando agora, e tem aquele pessoal que já faz um tempinho que está aqui no Instagram, que já está vendendo sessões de terapia. Maravilha. Coloca aqui para mim no chat também as pessoas que já faz um tempo. Então, coloca assim, ó, só para a gente entender, que faz um tempo já que você atende consultório, já tem uma cartela de clientes. A Tônia já atende, a Kel também. O Denis, legal. Ótimo. A Celina também já atende. A Evelyn, né? No caso, o Felipe. Ótimo. O que acontece? Para que você comece a crescer no Instagram, a primeira coisa, independente se você está começando agora ou não, é você entender como funciona a ferramenta. Tá? Então, o que eu mais recebo são pessoas falando assim, eu não sei nem por onde começar. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é entender a ferramenta, certo? Entender a ferramenta do Instagram. Então, essa casa, ela vai ilustrar muito bem, e eu não vou ficar muito tempo aqui, mas é mais para que você entenda o quanto é importante você estar em todos os formatos do Instagram. Tá? Então, a primeira coisa que você precisa fazer bem, tá? A primeira, a gente sabe que uma casa, o principal é o quê? É o alicerce, né? É o solo ali. Então, a primeira coisa que você precisa investir e ter uma entrega genuína, que seja relevante, é lá no seu feed, tá? Então, aqui depois a gente vai falar a questão de quantidade, mas é muito importante que você tenha publicações relevantes, publicações que façam sentido para os seus pacientes, para os seus clientes, tá? E aí depois a gente vem para as paredes, que são toda aquela parte dos stories, do Reels, que é quando você começa a atrair mais pessoas e começa lá nos stories, inclusive, a criar relacionamento. Então, assim, você pode até me perguntar, mas eu preciso, então, estar nos stories todos os dias? Sim, e muito, tá? Não tem um número adequado, ideal seria você aparecer aí no mínimo 30 vezes no próprio Stories, tá? Lembrando que os Stories, ele tem uma sequência ali de 15 segundos, tá? Então, se você separar 1 minuto do seu dia, você já cria quanto? 4 Stories, tá? Então, assim, os Stories é importantíssimo que você esteja lá todos os dias, tá? Independente do tipo de publicação, mas se você criar relacionamento, melhor ainda para você, tá bom? Depois a gente tem o telhado, que é exatamente aquela parte que o terapeuta sofre, né? A questão da frequência, da constância, e a gente vai falar um pouco mais tarde sobre isso. Olha que legal. Dentro do Instagram, a gente não é qualquer pessoa, a gente precisa ter toda uma marca, que foi a live de ontem, mas é importante você ter o quê? Uma identificação. Toda casa tem um número, então, para encontrar a sua casa, você tem aquela rua e aquele número, certo? Aqui no Instagram, você tem a sua bio. Então, por isso que você precisa ter clareza na sua bio. Você precisa ter uma foto que mostre quem você realmente é. Justamente para que as pessoas conectem com você assim que chegar na sua casa digital, tá bom? E por fim, nós temos então a porta, que é exatamente onde as pessoas vão entrar. E olha só que bacana. A porta, inclusive, ela é uma das últimas, justamente por quê? Porque você precisa ter tudo isso daqui arrumado. Você precisa ter tudo isso daqui alinhado para depois você começar a impulsionar, fazer anúncio pago. Tem alguém aqui? Deixa eu ver se eu consigo. Tem alguém aqui que já fez anúncio pago? Levanta a mãozinha. Quem já fez anúncio pago? Raquel já fez anúncio pago. Celina. A Vânia. Certo. Então, o que acontece? Muitos terapeutas, às vezes, caem, né, no engano de fazer anúncio pago, mas só que não está com a casa arrumada. E aí você coloca um dinheiro lá no Instagram, lá no Facebook, e como a sua casa não está arrumada, então o que acontece com o seu anúncio? Não dá resultado. Você não ganha novos seguidores, as suas publicações continuam lá com baixo engajamento. Então, assim, para que você comece a fazer anúncio pago, é o último. Você precisa estar alinhado com todos esses pontos para depois chamar as pessoas para vir para a sua casa digital, tá bom? Vamos lá, então, falar um pouquinho agora sobre essa questão do algoritmo. Eu não vou ler, pode ficar tranquilo, tá bom? Então, o que acontece? Muitas pessoas acham que engajamento, né, o algoritmo do Instagram, ele tem vários robozinhos ali.
E aí ele quer entender um pouco mais sobre você, sobre os seus conteúdos. Então, o que acontece? O seu feed tem um algoritmo, os seus stories têm um algoritmo, o Reels tem um algoritmo. Então, tudo isso são formas dele estudar. Só que a gente acha que engajamento para o algoritmo do Instagram é só curtida, comentário, e não. Tá? Então, você tem várias outras formas de engajamento, inclusive print de tela. Então, quando você fala para a pessoa assim, printa a tela, né? Quando você dá esse comando, ou então a pessoa salvou o seu conteúdo, ela começou a conversar com você no direct, tudo isso é engajamento. Então, às vezes, pode ser que as curtidas da sua publicação, elas não foram muitas, mas os comentários já foram relevantes. Por isso a importância de você, por favor, comentar sempre um comentário, responda aquele comentário, para que você aumente mais o seu engajamento. Quando você faz live, só da pessoa ter a presença dela lá, sabe quando entra aqueles curiosos, né, que a gente vai falar, olha, fulano entrou aqui só de curiosidade. Sabe quando acontece isso? Você está fazendo a sua live lá e aí outro terapeuta entra e fala, olha, entrou só de curiosidade. Que bom, agradeça porque ele te ajudou no engajamento. Olha que beleza, tá? Então, só da pessoa entrar na sua live e comentar, pronto, já é engajamento. Então, marca aí, olha, toda vez que você fizer live, fala para as pessoas, escreve aqui no chat para mim, escreve aqui no comentário sua pergunta, né? Você que entendeu, escreve eu. Toda vez que a pessoa deixa um comentário lá, faz com que o algoritmo entenda que é relevante e ele vai entregar a sua live para mais pessoas, tá bom? Então, ajude as pessoas a interagir nas suas lives, dando comandos para que elas escrevam lá no chat. Formatos do Instagram. Vou passar aqui rapidamente, porque eu sei que vocês já sabem, inclusive, isso daqui, de corte salteado. O Instagram, não adianta você trabalhar só nos stories. Tem pessoas que não assistem stories. Tem pessoas que ficam ali vagando, mas lá no feed. Então, ela fica no automático. Entende? Então, por isso que você precisa estar no feed. Só que no feed, você precisa chamar a atenção em vários formatos. E eu coloquei aqui alguns formatos, que se você quiser, você pode escrever aí também, tá? Vídeos não é só o Reels, tá? Que você precisa fazer. Eu não gosto de Reels. Se você falar um negócio desse, eu não gosto desse negócio de Reels, esse negócio de dancinha, não é comigo, grave vídeos. É muito importante que você esteja também no formato de vídeo. Quando eu falo vídeo, é aquele vídeo mais formal, vamos dizer assim. Quando você faz, inclusive, com a câmera, com o celular na horizontal, tá? Porque é importante que você alimente também essa aba, esse formato do Instagram. Os stories, eu não vou nem comentar aqui, porque eu sou muito fã dos stories, né? Pode ser que você não faça ainda muitas publicações no feed, mas nos stories, como a gente já falou, você precisa estar lá todos os dias. Tá? É o melhor canal que você tem de relacionamento, de trazer a pessoa para perto de você, tá bom? É nos stories. E as lives, é muito importante que você faça lives, tá? Inclusive, na mentoria KM, a gente tem esse destrave de vídeo, prática de live. Por quê? Porque a live é uma das melhores formas de você ganhar autoridade digital, tá? Então, sabe aquele conteúdo que é mais técnico, que você quer, inclusive, que a pessoa pergunte, ela se envolva mais? Ela não é um conteúdo de arte, de foto. Ela é um conteúdo de live, para que você tenha mais tempo de explicar para a pessoa como funciona a psique, como que ela pode se livrar, né, aprender a lidar com a ansiedade, como ela pode, técnicas de respiração, para que ela possa se acalmar. Então, a live é um excelente conteúdo, ainda mais para gente que não tem muito tempo. Porque você grava, você liga lá seu celular, grava, pronto, já está pronto ali. Você vai fazer uma legenda e fica ótimo, tá? Levanta a mão aqui. É melhor escrever no chat que eu não consigo enxergar todo mundo. Quem já fez live, escreve no chat lá, eu. Quem já fez alguma live na vida? Seja collab, fez com alguém. A Kel já. Kel é prática demais. O Fer, Denis, assisti até uma live do Denis hoje. A Evelyn, Catinha, a Rê, olha que maravilha, muito bom. Então façam mais, tá? Você quer ter autoridade digital? Coloque conteúdos relevantes em live. Traz para live, traz as pessoas para entenderem mais sobre aquele assunto em live, tá? Porque
É top demais. E aí você não precisa fazer sozinho. Quando você faz em collab, é muito legal porque você, além de trazer o seu público, você traz um público a mais, né? E aí as duas pessoas acabam ali se conhecendo também. Tá? Eu adoro muito essa frase, justamente porque o marketing de conteúdo, ele parte da questão de que você precisa conhecer o seu público. Tá? Então, é muito importante que você conheça, né, o seu público para que você não fale para todo mundo. Porque a gente acha que quando fala para todo mundo vai atingir qualquer pessoa. E não, você acaba atendendo ninguém. Tá? Então, tem, assim, um público. A Rê escreveu aqui, a verdade, a live é só para gerar desejo e não falar do conteúdo em si completo. A live, você pode falar, sim, do conteúdo completo. Tá? Tanto que as minhas lives, eu não fico com mistério, falando, olha, eu vou ensinar o engajamento, então, porque o engajamento, e fico lá enrolando. Não, eu entrego o conteúdo de verdade. Tá? Então, a live é justamente para mostrar para as pessoas que você é especialista nisso, que você entende nisso. Né? Então, a live, vamos supor aqui, Rê, que você, inclusive, se especializou em tratamentos de pessoas que têm, né, a dor do alcoolismo, ou então das drogas. E aí você tem, inclusive, a sua técnica, você aprende a fazer com que a pessoa entenda que ela precisa de ajuda. Então, esse não é um conteúdo de carrossel, por exemplo, é um conteúdo de live. Porque aí a pessoa, inclusive, ela pode depois chegar em você e falar assim, caramba, Rê, fez muito sentido aquilo que você falou para mim. Eu quero entender um pouco mais. Então, assim, entregue mesmo o seu melhor ali em live, tá? No ao vivo, principalmente, porque mostra que você sabe, que você tem o seu jeito particular de ensinar, e aí as pessoas conectam com o seu jeito ali em live, tá? E entrega assim, não é só para chamar atenção, não. Para chamar atenção é o Reels, tá? O Reels é um conteúdo de atração. Deixa eu falar até uma verdade para vocês, desculpa já decepcionar. Mas o que acontece? As pessoas acham que você criar, fazer vários Reels vai te trazer uma baita de uma autoridade, que você vai ganhar seguidores a rios, né? E não é real assim, tá? Ainda mais no segmento de terapeutas. Então, o que acontece? Você pode, inclusive, fazer com que o Reels ele seja um atrativo para o seu perfil. Mas ele não vai mostrar a sua totalidade de autoridade ali. Ninguém compra, gente. Ninguém compra a sessão de terapia só porque viu você dançando uma única vez. Entende? Não vai comprar. As pessoas querem conhecer mais você. Então, pensa sempre que o Reels é um conteúdo de atração. É isso. É só para chamar as pessoas para irem para o seu perfil, tá? E aí, lá no seu perfil, você tem que ter as lives, você tem que ter os carrosséis estratégicos, que isso eu ensino, inclusive, na mentoria KM, tá bom? Então, agora nós vamos para essa parte do passo a passo que vocês estão esperando. A linha editorial, inclusive o Fer comentou lá no post, o que acontece? Eu não vou falar de linha editorial, porque a gente fez a live na segunda-feira falando sobre isso, tá? Então depois eu mando, inclusive, para vocês. Lá eu explico certinho o que é cada um dessas 4 colunas aqui, e aí você vai aprender a executar. Mas essas daqui é uma linha editorial básica que você precisa ter, tá? Para você começar no digital. Então, se você quiser, já dá um print aí, ou então anota no seu caderno, para que você comece a executar isso daqui. Então, todo mês, toda semana, inclusive, você tem que apontar essas quatro colunas, e é justamente porque a gente sabe que dentro do Instagram as pessoas entram para quê? Elas entram para se entreter, para se divertir. Tá? Então, se você for ficar falando coisas sérias e sempre de um jeito sério, sem criatividade, as pessoas não vão conectar com você. Tá? Então, você tem que se diferenciar. Você tem que fazer o quê? Você tem que fazer com que a pessoa pare o dedo, pare de rolar o feed, pare de rolar os stories e comece a prestar atenção no seu conteúdo. Então, para prestar atenção, tem todo esse trabalho desses 4 pilares aí, que eu expliquei certinho lá na segunda-feira e depois está lá essa live gravada, tá bom? Olha só, eu adoro isso aqui, gente. Isso abre demais a mente da gente. O que que acontece? Você pode falar assim para mim, nossa, mas eu tenho tanto conteúdo, ainda mais a psicanálise, fala sério, é uma linguagem muito, muito densa, né? Muito profunda. E aí, quando você vai falar para as pessoas de id, de ego,
né? Se você for falar para a pessoa do Theta Healing, a pessoa não vai entender de uma vez. Ela não vai entender o que a barra de Axis faz por ela, entende? Ela não vai entender o que de forma holística você pode trabalhar. Eu até vi que a Kel respondeu esses dias, né? Alguém perguntou para ela, o reiki tem algum cunho, né? Tem a ligação com alguma religião? Porque as pessoas não sabem, são coisas básicas. Então, essa linha do conhecimento, anotem isso. Porque isso daqui é um destrave para você enorme. Entenda que independente do... Você é especialista na área. Você é. Eu sei que você é um ótimo terapeuta. E que dias melhores você já está vivendo. Só que o seu público, ele não sabe disso. Então, se você hoje, o seu conhecimento está lá no 8, por exemplo, só que a sua audiência, as pessoas que seguem você, que estão comentando, não estou nem falando de seguidores, a audiência são aquelas pessoas que estão consumindo, que sempre comenta, que te aplaudem, estão lá na sua live. Essas pessoas, elas têm conhecimento 2, 3, tá vendo? É um conhecimento muito básico, então não adianta a Catinha chegar lá e falar para elas assim, faça terapia. Ela vai ficar falando, mas por que terapia? Por que a terapia é importante para mim? Então você tem que voltar no conhecimento lá para o 0, às vezes, para o 1, e explicar para as pessoas aquilo que é óbvio para você pode não ser para o seu público. Entende? E isso é muito importante. As pessoas grava isso, gente. Você vê as pessoas falando na rua, assim, por exemplo, eu preciso fazer terapia. É uma raridade, ninguém fala isso. As pessoas falam assim, eu preciso ter uma vida mais feliz. Eu preciso de dinheiro, eu preciso me ajeitar. Eu preciso ter uma vida mais calma. As pessoas falam dessa forma, entende? Então você tem que explicar para elas que a terapia ajuda elas a viverem isso. Mas como que eu vou falar? Na linguagem delas, né? Então, por exemplo, você se sente sempre cansado? Parece que você dorme, mas já acorda cansado? Sabe o que isso significa? Que talvez você esteja, inclusive, vivendo ansiedade. E a ansiedade, você aprende a lidar. Aonde você aprende a lidar? Só com medicamento? Não. Você consegue lidando quando você olha dentro de você. E isso a terapia pode fazer por você. Olha que diferença. As pessoas vão compreender que elas merecem, elas precisam fazer terapia. Melhor do que você jogar na cara dela. Faça terapia. Entende? Não vai conectar. Ok. Pode falar. Hoje uma pessoa, eu estava oferecendo o pacote de tratamento como reiki, e a pessoa falou assim, você ajuda, o reiki ajuda no meu relacionamento com meu marido? E eu disse, sim, a gente pode enviar o reiki para a relação, tu estando alinhada com os teus chakras, tudo, se torna um pouco mais fácil de lidar com os desafios, né? Mas ela não veio com aquela ideia de terapia, ela nem sabia o que era reiki, mas ela queria saber se para a relação amorosa dela serviria. Sim. Então, é bem esse sentido que você está falando, é exatamente isso. E elas não sabem. Então, vocês precisam falar. E é isso que a Kel acabou de dizer. Você tem que ser claro. Sim, ajuda. E não precisa esperar a pessoa perguntar, né, Kel? Vai lá nos seus stories. Então, quando você abre uma caixinha de pergunta, gente, para com essa carência de achar que, eu não vou abrir caixinha de pergunta, porque as pessoas não respondem. Se nem você responde a sua caixinha de pergunta, que valor você está se dando? Então, vai lá, responde a sua caixinha mesmo com perguntas estratégicas, como a Kel fez. Né? Então, o reiki pode ajudar no meu relacionamento amoroso? E aí você vai responder sim. E aí a pessoa vai entender e falar, caramba, é para isso. Né? As pessoas podem até perguntar, elas não vão perguntar para você, por exemplo, qual a diferença da psicanálise e da psicologia? Elas nem lembram disso, minha gente. Né? Então, as pessoas, os terapeutas, né, principalmente psicólogos, colocam lá o número do CRP. Isso, CRP. Coloca lá o número, né, certinho. Deixa eu te falar uma coisa, é muito raro as pessoas perguntarem isso. Você está usando a sua bio, colocando um caractere lá que você pode deixar na sua legenda, por exemplo. Tá? Vai te trazer a autoridade do mesmo jeito. Entende? Então, que são coisas... As pessoas não querem saber quais são os títulos.
que você tem, é uma ou outra que pergunta. Então, quando você usa a linguagem dela, inclusive para falar para ela qual que é a dor que ela está passando, e que essa dor, ou esse desejo que ela está vivendo, ela pode ser alimentada, ela pode ser tratada em uma terapia. Então, vocês precisam falar com clareza isso, tá? E aqui, nós vamos seguir o passo a passo. Se você quiser anotar, é ótimo isso, tá? Vou ser bem sincera para vocês. Eu não vou falar de persona, porque persona dá uma aula, tá? Então, assim, a persona acompanha os próximos capítulos, tá? Mas na mentoria KM nós temos todo um mapa da empatia da própria persona. Então, a gente mapeia passo a passo, não é, Vânia? É uma planilha extensa. A gente tem um módulo só para isso, para que você entenda muito a fundo quem é a sua persona, o que ele gosta, da onde ele mora, os lugares que ele frequenta, quem são as pessoas que ele faz lá dentro do... Quer falar, Vânia? Quero. Sim, vai lá. Entender essa persona, eu acho que é a coisa assim mais disruptiva, né? Eu acho que a cabeça da gente explode, porque nesse momento a gente entende de verdade, assim, para quem a gente está falando. Eu até já tinha feito esse mapa da empatia, já tinha tentado, mas, assim, até a maneira mesmo que você acompanhou, que você fez, assim, para mim fez tanto sentido, porque o que aconteceu? Eu comecei a, todo momento, em todas as postagens, eu comecei a buscar lá naquele local. Então, eu deixei de ficar perdida e aprendi a buscar num local só. Então, isso, para mim, me diminuiu um monte de papel, um monte de caixinha, um monte de coisinha, e aí eu fiquei só lá. Então, qualquer coisa que eu quero consultar é lá, e qualquer coisa que eu quero acrescentar é lá. Perfeito. Então, assim, eu queria dizer que, assim, isso para mim foi perfeito para eu organizar aqui minha cabeça, porque são muitas coisas que nós precisamos fazer. E quando a gente tem cada coisa no lugar certo, facilita muito. Muito, muito, muito. Obrigada, amiga. O que acontece? A persona, quando você estuda, você vai listar lá, inclusive, quais são as dores e quais são os desejos dela. E dali já vai sair temas para as suas publicações. E aí sim você vai começar a ter conteúdos autorais, justamente porque você sabe o que o seu paciente, o que o seu cliente deseja de você, entende? Fica muito mais fácil para você conectar na linguagem dele. Então, a primeira coisa que você vai anotar aí, fazer pesquisa de persona. Quem é o seu público? Quem é o seu paciente ideal? Quem é? Aonde ele mora? Qual a idade dele? Ele é pai, mãe? Você tem que escrever isso. Então, algum terapeuta que tenha, inclusive, um nicho, né? Eu trabalho só com pessoas de ansiedade, pessoas que têm só a questão da depressão. Você pode colocar lá, tá bom? Ou então só suicidas, né? Pessoas que tentaram ali o suicídio. Eu me especializei para falar com essas pessoas. E aí você vai listar todas essas dores, todos esses desejos e vai mostrar como você trata isso na terapia, tá? Isso daí já tem, olha, só de você fazer isso já vai ter vários temas para você trabalhar na publicação, tá bom? Segundo passo aí que você vai fazer, você vai escolher no máximo do mês, não adianta você também falar de tudo, tá? Então calma. Então você vai escolher no máximo 2 temas para falar no mês, pode ser 1 ou pode ser 2, tá? No máximo 2. Por quê? Porque a gente trabalha muito por repetição, a gente aprende por repetição, desde criança, na verdade. Então, quando você escolhe no máximo 2 temas para você trabalhar, então, por exemplo, ó, esse mês eu vou trabalhar só o tema de ansiedade. Mas o mês de março também é o mês da mulher, então eu vou trabalhar muito mais o mês de mulheres com ansiedade, o quanto que a ansiedade trava muitas das mulheres, né, os vários papéis das mulheres. Tá vendo? Então, eu tenho 2 temas ali para trabalhar. Fica mais fácil para você organizar. Acho que eu pulei. Eu inverti, mas tudo bem. Você vai escolher também quais dias da semana que você vai publicar. E aí vem aquele lenga-lenga, né? Eu não consigo publicar todos os dias. Tem que publicar todos os dias? Não, você não tem que publicar todos os dias, tá? Mas você precisa ser constante. Então, você tem que determinar, pega lá o seu calendário e determina quais são os dias da semana que você vai publicar. No mínimo 3, tá? Então, por exemplo, segunda, quarta e sexta.
Eu pediria para você acrescentar, inclusive, depois eu vou te ajudar a montar esse calendário aqui rapidamente, tá? Então, vamos colocar aqui segunda, quarta, sexta e domingo, tá? Então, nos outros dias eu vou ter outras coisas para fazer, mas esses dias eu vou deixar fixo, tá? E aí eu vou criar conteúdo de valor. Por quê? O que acontece? Se você publica todos os dias conteúdo de bosta, desculpa falar bem a real, mas o que que acontece? O seu algoritmo vai ficar o quê? Vai ficar enfesado. Vai ficar um mosteiro só, tá? Então, assim, não adianta você publicar todos os dias aqueles print de tela, aquelas cópias de outros terapeutas, aquelas artezinhas. Não adianta, você educa mal o seu algoritmo, entende? Então, se você faz segunda, quarta, sexta e domingo, mas conteúdos relevantes, você pode ter certeza que o algoritmo ele fica assim, ó. Ah, hoje é quarta-feira, ela vai postar. Ela vai postar, eu quero saber o que ela vai entregar, quero saber. E aí as pessoas vão começar a comentar, e aí o seu público ele já vai ficar certo também. Ele já vai entendendo, vou falar, ó, toda quarta-feira, né, o Fernando, ele faz a publicação. Vou ficar esperto. Toda quinta-feira a Kel abre uma caixinha de pergunta e dá lá a sessão de terapia gratuita. Eu vou ficar esperta. Então as pessoas começam a ter fixo aquilo. E aí você entrega o seu melhor. E aí é muito mais fácil de você crescer do que você postando todos os dias qualquer coisa lá, tá? Então, ó, escolhe lá quais são os dias da semana que você vai publicar. E aí você deixa isso fixo, tá? E aí, é importante que você coloque nesses dias. Deixa eu ver aqui. Isso. Aqui no calendário, quando você escolher lá, segunda, quarta e sexta, você vai colocar nesse calendário quais são os formatos que você vai trabalhar, tá? Então, os formatos seriam esses daqui. Lembra da linha editorial? É isso, tá? Então, você vai colocar lá. Na segunda-feira, por exemplo, eu vou falar de venda. Na quarta-feira, eu vou falar uma conexão pessoal. Vou contar um aprendizado, uma motivação ali para o pessoal. Certo? Na sexta-feira eu vou falar de conteúdo grátis, eu vou ensinar uma técnica, né, de como a pessoa pode fazer um reiki, inclusive na casa dela, nos filhos dela. Eu posso ensinar, não tem nenhum problema, tá? E no domingo eu vou falar ali um conteúdo de entretenimento, vou falar um pouquinho da minha vida pessoal, vou postar uma foto com a bicharada de casa, com os meus filhos. É isso. Tá? Tá vendo como a linha editorial ela te deixa muito mais atraente, muito mais criativo, tá? E aí, se você conseguir publicar nos outros dias, vai ser bônus, tá? No quinto dia, o quinto passo é você se inspirar. E nessa parte é que tá aquele bichinho do, eu vou copiar. Então, o que acontece? Ah, Aqueles que já criam conteúdos autorais sabem que é muito importante você se inspirar, você buscar referências, mas não copiar. Porque aquilo que não é seu, que não veio de você, não vai conectar, entende? Mas tem perfis gigantescos, grandes players que fazem, né, aqueles reels com trechos de filmes, isso e aquilo, né? Coloca inclusive o logo do TikTok lá. A gente não coloca o logo do TikTok dentro do Instagram, é o maior concorrente dele. Ele não vai entregar o seu conteúdo, tá? Mas tem contas maiores que fazem, dá mais de milhões de visualização. Mas entenda uma coisa, a sua conta ainda é uma conta pequena, entende? E aí ele te penaliza por isso. Então começa do jeito certo, criatura. Já que você vai gastar um baita de um tempo para editar, para tirar lá do TikTok, baixar e depois colocar lá no Reels, faz um negócio decente. Para que o seu algoritmo ele possa te ajudar e não te atrapalhar. Tá? Porque ninguém quer ficar fazendo conteúdo para ser ignorado nas redes sociais. Ninguém. Então, faça, se programe para fazer do jeito certo, tá bom? Então, aqui, olha, eu coloquei algumas redes que vocês podem pesquisar. Inclusive, deixa eu ver qual que eu tô. Deixa eu ver se eu abrir aqui, vai mostrar lá. Tô aqui. Ele não mostra. Não tem problema. Eu vou mostrar aqui para vocês no ao vivo mesmo. Aguenta aí que eu vou trocar a tela rapidinho para vocês. Ok.
Aí a gente já volta aqui. Formas que vocês podem pesquisar. Eu vou mostrar aqui na prática para vocês não esquecerem mais, tá? É ouro isso aqui, hein? Quero ver lá na coluna do 100%. O que que acontece? Quando vocês colocam lá no Instagram, ele também tem uma busca, não só de pessoas, mas de temas também, tá? Então, vamos supor que a Rê escolheu falar esse mês sobre ansiedade, né? O tema que está mais em alta aí, né? Então, como que você pode fazer para você se inspirar, hein, Rê? Não é para copiar, é só para você se inspirar. Você clica aqui nessa barra, ó. Eu estou no meu computador, tá bom? Mas você pode fazer isso lá. Olha, ainda o seu tá aqui primeiro. Você vai colocar aqui, ó, hashtag ansiedade. Olha a quantidade de publicações. Ansiedade não é frescura, ansiedades. Você clica em uma, ó. É só para se inspirar, tá bom? Ai, a minha internet não vai entregar. Poxa vida. Ei, Laia. Vou tentar mais uma vez. Deixa eu ver aqui outro tema. Eu estou com um problema de internet, minha gente. Ela não vai entrar, que pena. Mas, enfim, eu quero que vocês entendam que aquela barrinha de buscar, vocês podem verificar vários conteúdos para vocês começarem a pesquisar e ver os comentários dessas pessoas. Quer ver uma outra parte também que é bem legal? Deixa eu entrar aqui, ó, YouTube. Gente, meu YouTube tem bastante coisa de criança, tá? Não repare. Então, olha, se eu colocar aqui, ó, ansiedade, eu vou ter vários vídeos, óbvio. Vamos colocar do Chris, né? Que o Chris Ducker, ele é maravilhoso. Ainda bem que escreve certo aqui. Aqui. Olha só. Para deixar a sua marca no mundo, é preciso. Eu vou deixar desligado. Mas é só para vocês entenderem que eu quero dizer, principalmente nessa questão de comentários. Como vocês podem encontrar e se inspirar em temas aqui no YouTube. Então, leia sempre os comentários, tá? Ah, esse daqui não vai ter? É que é uma live ao vivo. Tudo bem. Mas aqui, olha, nos comentários, vocês podem tirar várias inspirações. Olha, aqui está falando da psicanálise, processo de iniciação. Ah, deve estar comparando com o filme Mágico de Oz. É que está ao vivo esse. Deixa eu ver. Vamos ver esse daqui do Cris. Não vai entrar. A minha internet não está ajudando. Mas, ok, então entre nos comentários, tanto do Instagram, lá do YouTube, naquelas comunidades, inclusive do Facebook, lá vai ter muitas inspirações, né? Jeito mesmo que a pessoa está falando. Outra forma que você tem de fazer isso é no Google Trends. Eu adoro essa ferramenta do Google, é gratuita, e ela te mostra essa palavra, como que as pessoas têm buscado lá na barra do Google. Então, por exemplo, ó, eu coloco aqui ansiedade, ela vai me mostrar, olha, a quantidade de vezes que ela está sendo publicada, quais são as cidades, né, os estados que mais têm feito, ó, o pessoal mais tem buscado, Vânia do céu, o pessoal lá do Ceará, Vânia. E olha só que legal esse daqui, ó, ela já te dá, inclusive, um título, ó, em um relacionamento abusivo com ansiedade, em um relacionamento abusivo com ansiedade, como ajudar a pessoa com crise de ansiedade ou ansiedade, que o pessoal escreve errado, né? A ansiedade pode causar no corpo, tá vendo como você tem várias inspirações aqui? Títulos para você fazer as suas publicações? Agora, fala a verdade para mim, você acha que você tem necessidade de copiar, de tirar print de tela? Com um baita conteúdo prontinho aqui para você, não dá mais, né? Entende como é fácil esse processo? Né? Você só precisa ter o quê? Como a Kel ensina muito bem. Você precisa ter organização de rotina, tá? É isso. Esse é o segredo. E tem outras ferramentas aí que, inclusive, eu coloquei aqui. Deixa eu compartilhar a outra tela. Parar.
Então, anotem aí no caderno de vocês essas plataformas aqui. Eu não vou mostrar o Pinterest porque a minha internet não está me ajudando hoje. Já é um milagre eu estar conectada. Então, assim, anotem todas essas daqui, ó. YouTube, Pinterest, Google Trends, Google Ads, TikTok. Tá? Pesquisem lá a hashtag e a palavra, ou então a palavra em si. Vai ser formas ali que vocês vão encontrar o que as pessoas estão falando, o que os outros players, inclusive, estão apresentando isso. Vai destravar você, assim, geral, geral, geral. E aí a gente vai para o passo sexto, a gente já está concluindo essa parte, tá? Esse sexto passo é aquilo que a gente acabou de falar, inclusive. Você precisa ter uma rotina de organização. Então, separe um dia da semana para que você possa sentar e fazer os seus conteúdos. Porque quando você se organiza, você não cai na tentação de simplesmente dar print na tela, ir lá e copiar o post do coleguinha. Entende? Porque você se preparou, você se programou. É diferente. Então, você vai estar lá por inteiro nas suas publicações. Tá bom? Então, separe um dia e nesse dia, normalmente você tira lá umas 2, 3 horas. Lembra que você no calendário, você já colocou o tema, você já colocou o formato, você já colocou também o jeito que você vai fazer. No caso, vai ser um vídeo, olha só, vai ser um Reels, vai ser uma arte, uma foto. Lembrando que a gente está falando agora nesse momento de feed, né? Tá? Então, você tem que lembrar disso. E aí, você vai separar esse dia para você criar de uma vez todas as suas artes lá no Canva. Se tiver vídeo, você vai fazer a edição lá no InShot. Já vai deixar as legendas prontas no Word, por exemplo, para você só copiar e colar. Nossa, mas em 2, 3 horas eu consigo fazer isso? No início, talvez não. Né, Rafa? No início pode demorar um pouco mais, mas depois você pega a prática, tá? Então, na mentoria KM, inclusive, eu te ensino a otimizar o seu tempo em fazer artes profissionais, inclusive, mas no Canva de uma forma muito mais prática, para você não ficar perdendo tempo. Sabe por quê? Deixa eu te falar uma real. Você é terapeuta, você não é marqueteiro. Você não é designer, você é terapeuta. Entende? Então, você não tem que mesmo ficar 2, 3 horas fazendo post. Você tem que fazer aquilo que precisa ser feito, você precisa publicar lá e você precisa estar dentro do consultório, tá? Então, a mentoria KM, ela te ajuda a otimizar, a organizar essa rotina para que você tenha tempo de estar no consultório, tá bom? Então, separe um dia para que você consiga fazer tudo isso. Às vezes, você não vai conseguir fazer de uma vez, mas um dia você faz todas as artes, outro dia você faz a parte das legendas, depois do vídeo, tá? E aí é óbvio, né? O vídeo é bem mais elaborado, e você precisa gravar, inclusive, durante o dia para aproveitar a luz do dia, né? Que é a melhor luz aí para você gravar. O sétimo e último ponto. Deixe tudo programado no estúdio de criação. O nosso amado estúdio de criação. Então, eu otimiza demais. Ou seja, você já fez todo esse passo a passo, deixou programado lá as suas publicações no melhor horário da sua audiência. E aí fica muito mais fácil, porque já vai estar lá tudo de uma vez, certo? Você colocou lá segunda, quarta, sexta, domingo. E aí, durante a semana, você vai fazer os seus atendimentos, vai criar outros conteúdos, por exemplo, vai estar lá nos stories. Olha só, você vai estar lá. Vai ter tempo para estar nos stories, entende? E a publicação vai entrar lindamente. Você só vai desfrutar, entende? Então fica muito mais fácil, tá? Olha só, para a gente já ir encerrando essa parte, anotem aí no caderninho, porque eu acredito que vai otimizar vocês aí. O que acontece? Eu vou dar para vocês agora um breve calendário, tá? Para você anotar e você se organizar aí fazendo as suas publicações. Então, na segunda-feira, no seu feed, coloca assim, ó, segunda, aí você faz uma coluna feed e outra coluna stories. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês. Não vai dar para ver, ó, mas tá vendo, ó? Segunda, quarta, sexta, domingo, feed e stories. Tá?
Coloca lá na segunda-feira, no seu feed, você vai fazer uma publicação de venda. Não vou explicar aqui qual que é a publicação de venda, porque está lá na live de segunda-feira. Eu vou fazer um exemplo só depois, tá? Mas você vai falar um conteúdo para chamar as pessoas para a sessão de terapia. Lembrando daquela parte lá que a gente falou do conhecimento, da linha do conhecimento de 0 a 10, tá bom? Então, na segunda-feira agora, segunda-feira, dia 21, deixa eu conferir. Segunda-feira, dia 21, você vai fazer um conteúdo de venda. Na segunda-feira, dia 21. Na quarta-feira, olha, dei a terça-feira de colher de chá para vocês, hein? Na quarta-feira, você vai falar sobre um aprendizado, seja do consultório ou da sua vida real, tá? O que você aprendeu, qual foi o seu insight com aquela situação que você viveu, ou então que você está vendo muito dentro de consultório, tá? Na quarta-feira, você vai falar, então, um aprendizado, ou então uma motivação do dia. Tá bom? Gente, motivações reais, tá? Por favor. Terceira, na sexta-feira, olha só, a gente pulou a quinta, vamos para a sexta. Na sexta-feira você vai falar um conteúdo grátis, tá? Então, quem é terapeuta holístico, por exemplo, pode ensinar uma respiração, ou então uma forma da pessoa se acalmar ali. Eu acho que foi até a Kel, que falou uma vez da argila, né, da importância de você Isso. ter... É um exercício da argila para conexão com a Mãe Terra. Boa! Né? E é coisa que você pode explicar para as pessoas começarem a fazer. Mas por que eu vou dar esse conteúdo gratuito? Porque quando a pessoa fizer, sempre que ela fizer, ela vai lembrar de você. E aí, no momento que ela sentir, inclusive, dor, a necessidade de estar dentro da terapia, quem é a primeira pessoa que ela vai lembrar que ajudou ela, inclusive, de forma gratuita? Você. Entende? Então, dê. Eu estou dando isso aqui gratuitamente para você, tá? Então, prospere, seja semente da maçã nesse momento, tá? Então, deixa transbordar, dê abundância mesmo nesse conteúdo gratuito, mas lembrando que são coisas técnicas, né, mais simples que a pessoa pode executar. Então, por exemplo, da psicanálise, você pode levar a pessoa, inclusive, a falar de seus sonhos. Olha que legal. Gente, eu tenho uma amiga, eu fiquei chocada. Quando ela falou isso, eu falei, você tá de brincadeira, Tami. Ela falando que estava fazendo sessão de terapia, olha eu entregando as pessoas. E aí ela falou, eu falei para ela, né? É tão bom quando a gente sonha, né? Eu chego já falando pro meu terapeuta, você acredita que eu sonhei? Que não sei o quê. Ela falou, nossa, mas você conta sonho para terapeuta? Eu falei, lógico, é o melhor material para ele. E aí ele me entende, fica muito mais fácil. E aí eu saio de lá e vou falar, caramba, eu não acredito que é isso. Então, olha só que legal, você que é psicanalista, algo que você pode falar, inclusive, você já parou para reparar nos seus sonhos? Eu não estou falando aqui para você fazer adivinhação de sonho, para saber o que o cachorro significa, isso daí não é jogo do bicho, tá? Mas sabia que você pode falar os seus sonhos na terapia? E que são os seus sonhos que vai falar muito de você? Muito do que está guardado dentro do seu coração. Então, se você quer ter um encontro melhor na terapia, fale de seus sonhos. Olha que fantástico, anote isso para você fazer, tá bom? Na sexta-feira, Rafa, já tem um conteúdo pronto aí, ó. Aqui eu tô te entregando, gente, vocês não estão entendendo, tá? E no domingo a gente vai fazer um conteúdo mais leve, né? A gente não quer vender mesmo no domingo, mas a gente quer estar presente, porque quem é visto é lembrado. Então, no domingo, a gente pode fazer, por exemplo, uma frase motivacional, né? Ainda mais ali naquele horário das 6 horas da tarde, que o pessoal tá na bed, amanhã eu volto a trabalhar, meu Deus do céu, tá? Então, coloca lá aquela publicação às 6 horas que costuma dar muito certo, tá bom? Coloca alguma coisa da sua família, aquele momento da macarronada, né, Vânia? Então, coloque lá algumas fotos da sua família, uma foto sua, pessoal. Faz ali, inclusive, um parêntese. Quem eu era antes da terapia, quem eu sou agora. Olha que legal. Tá vendo que você está vendendo sem vender? Gente, eu sou apaixonada por isso. Vocês não fazem ideia. Tá bom? Então, isso é conteúdo de feed, tá? Conteúdo de stories. Tu pensou que eu ia deixar você sem saber o que ia postar nos stories? Que, meu querido, entrega certinho, tá? Então, nos stories, eu vou te dar ideias para você fazer esses 4 dias. Mas você vai estar lá presente todos os dias, tá bom?
Coloca nos stories para você aparecer um pouquinho. Coloca assim, ó, 1 minuto pelo menos, de manhã, tarde e noite. Manhã, tarde e noite. Então, de manhã eu abro o consultório, à tarde eu tomo um cafezinho e à noite eu fecho o consultório. Pensa assim que vai dar muito certo a sua casinha digital, tá? Então, na segunda-feira, como você vai falar de venda, você vai falar, inclusive para elas, né, a importância de fazer terapia, lá nos stories você vai fazer o quê? Você vai vender. Você vai vender, tá? Então, inclusive, eu coloquei lá no meu Instagram uma técnica de venda, uma estratégia de venda nos stories, tá? Então, você pode contar uma história sua, ou então um aprendizado ali do próprio consultório, e falar para as pessoas. Falar mesmo para elas, olha, eu só alcancei isso por causa da terapia. Ou então, você vai entender melhor quem você é a partir da terapia. Você vai ter uma vida mais feliz, você vai ter qualidade de vida, né, fazendo terapia. Então, olha só, a chamada de venda, a CTA aqui, ó, um call to action, uma chamada para ação. Você deseja ter uma vida mais feliz? Não fala assim, você deseja ter terapia, que a pessoa não vai entender. Né? Ela vai falar, eu nem sei direito o que é terapia. Então, você deseja ter uma vida mais feliz? Você quer ter uma vida mais leve? Faz o seguinte, me chama aqui no direct, vamos conversar. Agora, se você quiser vender direto, você já fala, agende agora a sua sessão de terapia, me chama no direct. E aí você vende, tá? E aí você vai usar toda a sua técnica aí, estratégia de venda que você faz no 1-a-1, tá bom? Então, na segunda-feira, você vai abrir uma enquete, tá? E aí, nessa enquete, você vai colocar aquelas perguntinhas básicas. Olha só, isso, estou entregando uma estratégia maravilhosa aqui para você. Você vai abrir uma enquete falando, sabe, sim ou não, qual dessas opções. Então, você pode fazer perguntas, por exemplo, você conhece a terapia? Você já fez terapia, sim ou não? Você sabe o que é psicanálise ou terapia holística? Tá? Então, você deixa as pessoas ir perguntando. Você já fez alguma vez, ou então você tem medo de terapia? Tá? Então, faça perguntas para que você consiga verificar lá. Por exemplo, você pode fazer ainda na última pergunta, você pode falar para a pessoa: você gostaria de entender um pouco mais de terapia? O que acontece em uma sessão de terapia? Sim ou não? Aquelas pessoas que colocarem sim, 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 você pode entrar em contato 1-a-1 com elas. Gente, aproveita que você tem um perfil pequeno. As pessoas ficam chorando porque tem perfil pequeno, mas é o melhor perfil para trabalhar. Então, chama aquelas pessoas que responderam a sua enquete no sim, já que elas disseram que elas têm interesse de saber mais, e eu não sei a melhor forma que você trabalha, né? Talvez você faça a primeira sessão gratuita, alguma coisa nesse sentido, ou então você tem um grupo ali, né? Normalmente as pessoas não fazem mais, né, Kel? Eu também não sou muito a favor disso, tá? Mas... Eu não tive boas experiências com isso, de fazer a primeira grátis. Porque a pessoa não valoriza. Não, e muitos querem só o gratuito, não querem. Aí tu vem ali, aí faz gratuito e a pessoa nem para te trazer um depoimento traz, né? Então, eu parei de fazer isso. Eu acho que as pessoas valorizam mais quando a gente cobra. Mesmo que tu facilite, é melhor tu facilitar um valor menor, né, do que tu fazer gratuito. Ótima estratégia, tá? Mas tem que partir da questão de você chamar, não é, Kel? Tem que partir disso. Sim. Mas o que eu também, o que já deu certo para mim foi fazer uma sequência de stories e no final oferecer facilitar alguma coisa para as pessoas que responderam, que participaram. Porque as pessoas gostam de ganhar alguma coisa, né? Então, nem que seja 5% de desconto, já é válido. Boa, e a Kel entregando mais uma estratégia, tá? Então, na segunda-feira é isso que vocês vão fazer, uma enquete para que vocês vendam, tá? Uma enquete de venda. Na quarta-feira, vocês vão abrir uma caixinha de perguntas. E essa caixinha de pergunta, você vai falar um pouquinho da sua publicação, do seu aprendizado lá. Lembra que você, na quarta-feira, vai falar uma motivação, um aprendizado sua, né? Ou então do seu consultório. E aí você vai fazer uma chamada lá nos stories, falando, por exemplo, assim, eu publiquei lá no meu feed uma história que eu vivi, né? Que eu ressignifiquei em algum momento, tá? Ou então uma pessoa que conseguiu, né, através da terapia, alcançar
um equilíbrio, uma certa harmonia, principalmente da sua emoção, não descontando a ansiedade na comida. Eu vou abrir uma caixinha de pergunta, tá vendo? Eu tenho uma introdução, eu faço uma história antes, tá? Eu vou abrir uma caixinha de pergunta, eu quero que você coloque aqui qual a sua dúvida sobre esse assunto, tá? Então, qual a sua dúvida sobre a ansiedade, se você estiver falando? Qual a sua dúvida sobre a depressão? Entende? E aí as pessoas vão começar a responder. Se as pessoas não responderem, você vai lá e faz as suas perguntas. E você mesmo responde. Não é pecado, tá, gente? Fica tranquilo. Pode fazer, é normal, tá bom? Na sexta-feira, você vai colocar... Isso, você vai colocar um depoimento de paciente. Tá? Então, tira um print lá do seu WhatsApp, ou então se a pessoa gravou um vídeo, gravou um áudio, filma a tela do seu celular. É óbvio, gente, que você vai pedir autorização para essa pessoa primeiro, tá bom? Então, peça autorização, se você puder, inclusive, tirar o rostinho dela, tirar o nome dela, pode colocar. Agora, se a pessoa falar assim, imagina, pode me pôr lá, pode pôr minha face lá, tá ótimo, coloca também, tá bom? Então, na sexta-feira, você vai colocar um depoimento de cliente para trabalhar a autoridade digital. E no domingo, como a gente já falou, é um conteúdo mais leve, mais pessoal, então tira ali um momento para você estar com a sua família, coloca ali você um pouco com os seus filhos, tá? Mas coloque somente aquilo que você quer que as pessoas saibam, tá? Se você não quer que a pessoa saiba, não publica. Paciência. E para a gente ir encerrando, vou colocar aqui algumas dicas extras, tá? A primeira, saia do pedestal. O que acontece? As pessoas acham que para criar engajamento é só vinde a mim. Vinde a mim engajamento. Não, para você ter engajamento, você precisa trabalhar o gatilho da reciprocidade. A Vânia é uma das pessoas que podem falar muito sobre isso, tá? Então, assim, saia do pedestal, vai falar com seus seguidores, vai lá comentar nas publicações de outras pessoas. Chega lá no seu seguidor que talvez você não conhece ainda, manda um áudio para ele. Oi, Gabriel, tudo bem com você? Estou vendo aqui que você está me seguindo, seja muito bem-vindo. Se você tiver qualquer dúvida do meu perfil, eu estou aqui. Mas, assim, se coloca à disposição das pessoas para gerar relacionamento, tá? Então, saia do pedestal. Vai lá, Vânia. Não consigo ficar calada, eu preciso falar. Eu sempre escutei uma frase do meu pai: não incomode as pessoas. Não incomode as pessoas e não incomode as pessoas. E aí eu comecei, eu sou pedagoga, eu sou mentora de mulheres e fui terapeuta durante alguns anos quando eu morava no Rio, hoje eu estou aqui em Fortaleza, moro em Fortaleza. E quando eu comecei a fazer a mentoria com a Karen, eu até já fazia isso, tinha parado de fazer. Mas para que eu começasse a ter os resultados que eu queria, né, dentro do Instagram, saber que aqui é sim um local onde tem clientes, onde tem pessoas interessadas, eu comecei a ter que quebrar de verdade algumas crenças. Muito. E eu comecei em momentos que eu estava com energia muito boa, eu fazia isso. Eu fazia, às vezes, um script e pegava o telefone e dizia: oi, tudo bem? E o reforço positivo, né, a recompensa, ela acabou vindo de uma forma muito, muito simples, quando as pessoas diziam assim: nossa, que coisa legal, que lindo, nunca pensei que eu ia receber assim uma mensagem. Então, muitas vezes, eu pensei que eu iria estar incomodando. Algumas pessoas nem ligaram, outras responderam, e outras me deram feedback assim que, juro, alimentaram assim a minha alma e meu coração. Mas isso me trouxe resultado, isso me trouxe assim uma conversa dentro de uma casa digital, que é preciso que a gente realmente quebre algumas dificuldades. Eu precisei quebrar isso e apertar aquele botãozinho e ir adiante, sabe? E eu estou fazendo um evento com as pessoas inscritas, as pessoas que estão inscritas nesse meu evento, elas estão inscritas porque eu falei no 1 a 1, conversei com as pessoas, fui lá, dei um clique nas mensagens das pessoas, eu fui empático com as pessoas
e precisa fazer um movimento, e esse movimento, ele é movimento. Não dá para a gente ficar parada É e esperar os diário, né? resultados. E é diário. E é diário, e tem que fazer, né? E nada é perfeito, tem dias que a gente não está com vontade, tem dias que a gente não quer falar com as pessoas, tem dias que a gente está chateado ou se zangou com alguma coisa, mas é esse movimento. Muitas vezes eu tive que olhar para os meus problemas, para as minhas dificuldades, para as situações que poderiam completamente me impedir, e eu respirei e disse, não, eu vou fazer porque eu tenho um propósito, eu estou aqui para chegar em algum lugar, para me conectar com pessoas, e quando a gente tem um propósito, e esse propósito é com pessoas, é necessário que realmente a gente aprenda, às vezes, a deixar de ser um pouco o eu e olhar para o outro, né? Esse é o meu movimento, né? Não sei se é o certo, mas esse é o meu movimento. Fica Obrigada. muito mais fácil, né? E com isso, ela já está com quase 30 inscritos, inclusive, no workshop dela de sábado, porque na primeira vez não teve workshop, né, Vânia? E ela conseguiu sair do quê? Do pedestal. Né? As crenças, exato. As crenças, os medos, né? Nossa, são grandes, mas a gente tem que lutar contra isso, né? Tem que lutar contra isso. Sobre formatos, é importante que você fale desse mesmo assunto em todos os formatos. Então, se você colocou esse assunto lá nos stories, você vai falar no feed também. Colocou no Reels, também o mesmo assunto, tá bom? Então, esteja sempre falando do mesmo assunto para que as pessoas fixem aquela ideia na cabeça. A gente já falou sobre essa questão de chamar as pessoas para o direct, tá? E lembra que venda é relacionamento. Então, quando você mostra para elas esse ser que você é, inclusive com a sua vulnerabilidade, conecta muito mais, tá bom? E por último, o que eu mais adoro é que você precisa criar conteúdos que seja você. Não precisa você criar um outro personagem. Não espere ter dias melhores, perfeitos para você começar. Comece com o que você tem. Comece com os talentos que você tem, com o jeito de falar que você tem. Tá? E é isso, lembra que as pessoas primeiro falem, inclusive, da sua história de transformação. Quem era a Catarina antes da terapia? Quem era a Evelyn? As pessoas vão comprar primeiro você, as pessoas vão comprar a sua história de transformação, para depois elas comprarem terapia. Gente, isso é muito, muito real, poderosíssimo, tá? Eu tenho resultados hoje por causa disso. Tá bom? Então, acredite, as pessoas compram você, então não tenha medo de você mostrar a sua vulnerabilidade ali. Vamos abrir para as dúvidas, para a gente já ir encerrando. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem Eu certeza? gostaria, Karen. Manda, pode Tudo perguntar. bem? Boa noite. Boa noite. Os destaques. Eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre os destaques. O que eu deveria colocar ali nos destaques? Tá, o destaque, ele é excelente para converter as pessoas que andam, né, que visitam o seu perfil, para elas serem seus seguidores. Então, lá nos destaques, você precisa fazer destaques estratégicos, tá? Isso a gente aprende, inclusive, na mentoria KM. Então, são coisas que vão fazer a pessoa conectar. Então, sobre mim, né? Quem é a Cláudia? Eu vou me conectar, a Cláudia é mãe, é esposa, é mulher, é filha, tá? Então, pensa primeiro isso. Quem é a Cláudia? Você pode fazer um destaque também falando sobre as dúvidas. Então, aquela caixinha de pergunta que você abre lá nos stories, aquelas perguntas mais relevantes, você coloca ela para ficar lá no seu destaque. Então, por exemplo, a Kel, né, e outros terapeutas holísticos trabalham com diversas técnicas, né? Por exemplo, a constelação trabalha com Reiki, barra de Axis, Theta Healing, tal. Então, você pode abrir um destaque estratégico para cada técnica. Porque aí, Clau, evita da pessoa perder tempo, inclusive, perguntando para você, mas como funciona o Theta Healing? Você vai falar, olha, tem um destaque lá, tá bem explicadinho, você vai entender. Tá? Lembrando, Clau, essa pergunta é ótima, você não precisa fazer o destaque tudo de uma vez. Você vai criando ele. Então, essa semana eu posto uma técnica, outra semana eu posto sobre mim, outra semana. Então, você trabalha de forma estratégica. Tá. Ótimo. É até assim uma forma da gente colocar no cronograma, né? No calendário de
do que você vai fazendo no Stories. Você já pegou. Legal. Tá. Parabéns, é isso mesmo. O TikTok, eu sou um pouco, vou falar a tal da crença, né? Que Pode fica falar. batendo. Eu acho um pouco que a TikTok é meio, né? Eu sou um pouco assim. Lá tem bastante coisa. Lá é um lugar que a gente pode ter ideias, ter insights. Pode sim. A plataforma do TikTok ele não é mais só de dancinhas, vamos dizer assim, tá? Então, mas, Cláudio, eu falo do fundo do meu coração, se você não conecta, não esteja lá, tá? Então, se você não se sente bem, inclusive, fazendo várias dancinhas, não precisa você fazer. Tem outros formatos que você pode usar, tá? É mais fácil você crescer no TikTok do que no Instagram, sem sombra de dúvida. Eu imagino. Tá? É muito mais fácil de você crescer. Só que você também precisa lembrar que você não quer ter número de seguidores. Terapeuta, gente, para com essa besteira de achar que você tem que ter milhões de seguidores. Você precisa ter seguidores de qualidade que comprem de você. É isso. Ótimo. Obrigada. Imagina. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Karen, eu tenho uma dúvida. Deixa eu fazer, Catinha, aí eu já abro para você. Tá bom. Os destaques ali, é legal ter um destaque informando a agenda disponível, no caso de, eu trabalho com cursos, com pacotes energéticos, que tem períodos para acontecer. É legal ter um destaque só de agenda? Pode criar, mas aí você precisa sempre lembrar que aquilo tem que estar atualizado. Tá? Então, assim, vamos supor que a agenda ela funcione muito mais para cursos e não para agenda diária. Tá? Então, vamos fazer que vocês vão criar um grupo, uma roda de conversa, uma roda terapêutica. Aí sim é legal você ter essa agenda de rodas, agenda de grupos em terapia, alguma coisa nesse sentido. É legal, sim. Tá bom, obrigada. Imagina. Catinha, bora lá. Tá, a minha dúvida é, quando eu estou gravando um stories, eu posso usar o filtro tranquilamente ou não é bom usar o filtro, ser natural? Sim, pode usar. Eu não consigo compartilhar a minha tela, gente, porque eu tô com um problema na internet, mas eu queria mostrar, inclusive, isso ao vivo para vocês. O que acontece, Catinha? Use o filtro. Não tem problema nenhum. Ainda mais porque, às vezes, são coisas bobas que nos incomodam. Só que essas coisas bobas nos travam, não é verdade? Às vezes, por exemplo, eu sou mãe, então tem noites que eu não durmo muito bem. Então, o que acontece? Todo dia eu tô um caco. Eu não vou aparecer com as pessoas com um ar de cansaço. Porque se elas querem ver filme de terror, que assiste da Atena, coisas assim, entende? Então, eu prefiro, sim, usar um filtro. É óbvio que eu não vou colocar um filtro com um olho verde, azul, porque eu não tenho, entende? Então, eu prefiro usar um filtro leve, mas que mostre, inclusive, para as pessoas a energia que realmente eu tenho dentro de mim. Eu não vou ficar travada só porque eu estou com ar de cansado. Então, tá vendo como é preferível você usar, desbloquear esse negócio? Ai, seja natural, né? Coloca sem filtro. Se você quiser viver sem filtro, vem aqui em casa. Entendeu? Eu perguntei porque o meu marido sempre fala assim para mim, grava sem filtro, porque as pessoas, quando lá do outro lado, tá vendo você, tá vendo aquela coisa linda. E você em casa, você não tá tão linda assim. Às vezes você tá com o olho cansado, você tá zangado, alguma coisa assim, você não quer tanto, você usa filtro. Depois eu fiquei assim, gente, será que eu tô tão horrorosa assim? Ele falou, não é horrorosa, é porque você mostra uma coisa que você não tá sendo. Aí me bateu essa dúvida. Porque, olha só, o que acontece, Catinha? Pode ter alguém com essa ideia, sim, mas você lembra que você é um todo. Entende? É um todo. Então, não é porque você usa um filtro que você não vai mostrar quem você realmente é na sua fala, na sua exposição ali na câmera. Entende? No seu cenário. Eu uso sem dó. Sem dó. E tem vezes que eu tô com um dia que eu estou com a pele legal, que tá um dia ensolarado, que eu consegui dormir bem. Eu vou lá e publico sem filtro. Mas aquele filtro não diz quem eu sou. Entende? Mas o meu conteúdo e a minha constância de estar lá, aquilo diz muito sobre mim. Aquilo diz muito sobre mim. Então, se permita. Põe o filtro lá, mulher, e grava todos esses stories agora. Tem até os filtros Obrigada. que a gente fica ridícula, né? Para fazer rir. De vez em quando vale a pena também, não tem problema não.
Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Tem certeza? Olha só. Então, hoje, esse é o conteúdo que eu quero passar para vocês. Eu poderia ficar horas e horas, inclusive, mostrando para vocês como faz, mas eu já fiz isso nessas lives durante a semana, tá? Então, como tarefinha de casa, eu vou colocar depois o link dessas lives para que você possa acompanhar, principalmente como você faz cada um desses conteúdos. Combinado? Porque senão a gente vai ficar a noite inteira aqui. Tá? E lá eu explico certinho o que é tipo de venda, o que é tipo de conteúdo, conexão pessoal, de entretenimento. Tá show de bola, tá bom? E aí vocês não vão ficar tão cansados também. Eu vou pedir licença, eu entrei em contato, inclusive, com cada um de vocês que estão aqui, e falei que até o final nós íamos ter o sorteio, certo? De 1 hora de consultoria, mas que também eu ia vender no final. Né? E eu deixei isso claro desde o início para vocês, então eu peço licença para que eu possa apresentar para vocês a mentoria KM, que tem muito do meu coração. Inclusive, eu tenho alguns mentorados aqui, e hoje, oficialmente, eu estou abrindo vagas para a mentoria KM. O que é a mentoria KM? Eu vou mandar depois para vocês, mas só para que você consiga entender. A mentoria KM, ela é muito mais que uma mentoria de marketing digital para terapeutas. Tá? É uma transformação de vida. A Vânia pode dizer sobre isso, inclusive. Então, o que acontece? Na mentoria KM, eu te ajudo a entender, a conectar, inclusive, com o seu paciente, com o seu cliente. Deixa eu interromper aqui. Eu te ensino a você a conectar com o seu paciente, mas sendo você mesmo. Em nenhum momento você vai ter aquela insegurança de falar assim, eu acho que ele não vai conectar porque, eu estou insegura. A gente vai trabalhar na sua insegurança para que você comece a criar conteúdos autorais, tá? E conteúdos que vendem. Então, na mentoria, você tem um acompanhamento meu por 3 meses. São 90 dias de acompanhamento, não é aula gravada. Tá? Então, a Cláudia entrou agora na mentoria, ela vai ter aquele multidão de aulas gravadas. Não, porque eu sei que a grande maioria não assiste, tá bom? Então, a mentoria são sessões individuais e também sessões em grupo. A cada 15 dias, a gente tem um aulão, vamos dizer assim, uma sessão mesmo de mentoria ali, e aí a gente explica certinho o que você vai fazer, o passo a passo. Eu pego mesmo na sua mão e falo para você, olha, agora, Catarina, a gente vai fazer a gente vai se organizar para a live. A gente vai fazer o Canva, a gente vai estudar a persona, e eu faço esse passo a passo junto com você. Então, você não fica com dúvida. E o melhor, por isso que é muito diferente de curso, você tem o meu WhatsApp. Então, a qualquer momento, você pode me perguntar. Quem é mentorado sabe que, independente se é sábado ou domingo, eu sempre estou lá para responder as dúvidas, porque eu sei que aquele momento que você vai criar os conteúdos, eu quero estar junto com você, tá? Então, dentro da mentoria, você vai aprender a fazer artes no Canva, certo? Artes profissionais, tá? Artes que otimizam o seu tempo para que você não fique ali 3 horas no Canva, tá? Eu vou te ensinar também a editar vídeo, mais lindo, gente. Eu te ensino a destravar, né? Então, eu vou fazer uma ligação individual com o Rafael e vou falar assim, Rafa, vamos arrumar esse cenário. Então, Rafa, olha, coloca um pouco mais de luminosidade, coloca um quadro aqui. A câmera, Rafa, deixa um pouco mais enquadrada. E essa sessão eu faço individual com você, para que você fale, inclusive, ela vai falar, eu sou um pouco tímido, né? A Catarina vai falar assim, não sei, vou colocar esse filtro. Eu falo, Catarina, não põe esse filtro não, que você tá com o olho muito azul, não tá dando muito certo, tá? Então, essa sessão, ela é individual, tem várias outras sessões que são individuais, justamente para que você aprenda mesmo, tá? E não fique com vergonha de se expor ali em grupo. Essa sessão é só eu e você, mais ninguém, tá bom? Fica tranquilo. Você tem esse suporte também, né, durante todos esses 3 meses, mas você vai ter todo esse conteúdo, acesso a esse conteúdo por 1 ano, tá? Então, esse conteúdo vai ser seu, você vai poder assistir, reaprender, e sempre que precisar, por 3 meses eu vou estar ali respondendo as suas dúvidas. Tem também um bônus maravilhoso, que é para você aprender a fazer anúncio pago. Então, você não vai precisar pagar para outras pessoas fazerem para você. Mas primeiro eu vou te ajudar a deixar a casa pronta, a casa linda, e aí eu vou falar assim, Fer, tá pronto, amigo, vamos lá, abrir esse gerenciador de anúncio, vamos fazer esse anúncio agora.
tá bom? E eu ensino você a fazer isso daí certinho para que você tenha segurança e se quando chegar aquela época de você pagar alguém para fazer as suas artes, pagar alguém para fazer o seu anúncio pago, você já vai estar sabendo fazer. Fica muito mais fácil, tá bom? Então, depois eu mando para você esse passo a passo, só que eu tenho algo muito mega especial que eu quero partilhar aqui com vocês. Durante a mentoria, nós temos alguns bônus, tá? E esse bônus, ele é muito top, justamente porque são bônus além do marketing digital. Então, você não vai trabalhar só o marketing digital ali das redes sociais, você acaba trabalhando o marketing offline também, que inclusive é um dos melhores, né? Então, você acaba tendo autoridade também presencial, tá? Então, algum dos bônus que você vai receber na mentoria é uma sessão de venda estratégicas, técnicas de venda com a Karine Ramos, que é a minha mentora. Então, ela vai te ensinar algumas técnicas ali para você abordar o seu paciente, o seu cliente e converter em venda, tá bom? De forma terapêutica também, tá? Pode ficar tranquila que a Ká, ela também é terapeuta. Outro bônus maravilhoso, principalmente para quem está começando aí agora, é o bônus de finanças, tá? A Paula, mentora maravilhosa, minha mentora também de finanças, ela vai te ensinar a organizar certinho o seu fluxo de caixa, aquilo que é pessoal, aquilo que é empresa, entende? Você vai ter uma visão do todo ali, tá? Então, é bacana você ter isso para que você comece do jeito certo, tá? E o terceiro bônus, inclusive o Fábio Júnior, que estava ontem na live, não é o Fábio cantor, já antes que façam essa piadinha, inclusive ele começou ontem falando isso. O Fábio Júnior, ele é mentor de branding, tá? Ele também é meu mentor. E nós vamos ensinar você a ter uma marca memorável, tá? Você, terapeuta, é uma marca. E quando você trabalha essa marca, independente do digital, você também brilha lá no offline. Isso é muito importante você ter. Então, você vai imprimir a sua marca ali em todas as publicações que você fizer, tá? Vamos lá, até aqui, ok? Todo mundo entendeu? Perfeito. Então, olha só. Questão de valores, para que você consiga entender e começar a se organizar para esse investimento e acelerar o seu crescimento no digital. O valor da mentoria, a minha mentoria individual hoje, ela é R$6.000, individual. Mas nós estamos em grupo, então eu consigo trabalhar esse valor pela metade do preço, sendo R$3.000. Mas eu tenho um presente maravilhoso para vocês. Para vocês que estão aqui, inclusive, que vocês têm me acompanhado, o Rafa tem me acompanhado desde lá da jornada, inclusive, tem outros terapeutas, a Tônia também tem me acompanhado desde lá da jornada, eu consegui algo maravilhoso para vocês, tá? Pela primeira vez, eu vou conseguir trabalhar, inclusive, com financiamento estudantil, tá? Então, a mentoria de R$3.000, eu consigo parcelar ela para vocês, tanto no boleto quanto no cartão de crédito, até em 24 vezes. Tá? Então, tá super mega aí atrativo. E tem mais. Então, para vocês que estão aqui hoje, eu consigo fazer um desconto melhor ainda, tá? Então, para quem fechar a mentoria até amanhã, meia-noite, vamos dizer assim, eu consigo fazer o valor de R$2.500, sendo 24 parcelas de mais ou menos R$140 no boleto, tá? Essa condição do boleto eu consegui pela Provi, então eles vão fazer toda uma análise de crédito e você vai ter aí, não precisa você ter o cartão, não precisa você ter aquela questão do crédito recorrente, será que cai ou não cai esse mês? Então você vai ter o boleto, tudo certinho, e a Provi vai garantir aí para você estudar, né, tendo essas parcelas de 24 vezes de R$140, super acessível. Tá? E aí sai no valor de R$2.500 para aqueles que fecharem até amanhã. Talvez você me pergunte assim, nossa, mas é um investimento alto. Você vai encontrar tudo no mesmo lugar. Você não precisa ficar gastando tempo comprando um curso de marketing aqui, um curso de Canva ali, um curso de edição de vídeo, de destrave, de comunicação. Tá tudo na mentoria, tá? Não é curso gravado, eu estou com você, então eu vou pegar na sua mão e vou te levar aonde você precisa chegar. Tá bom? Então, pensa bem. Eu acredito que vai ser um momento de você poder, inclusive, fazer o seu negócio crescer. Né? Tem aqui alguns depoimentos, vocês acompanharam na terça-feira de mentorados, que o Rafa, inclusive, está aqui para dizer o quanto é importante esse trabalho, e eu sei que ele dá resultado, eu tenho feito isso todos os dias, e vocês, inclusive, estão aqui. Então, comece a investir no seu negócio. Olhe
olhe para o seu consultório como um negócio e invista nele. Porque as redes sociais, cada vez mais, elas estão profissionalizando e está ficando difícil para quem não se destaca ficar no digital. Então, não queira ser mais um terapeuta no digital. Seja um terapeuta de destaque, né? Leve essa transformação de vida para as pessoas, mas do jeito certo. Então, a mentoria KM, ela faz com que você tenha o digital para trabalhar por você e não te sugar, tá? E eu te ensino a viver esse passo a passo de uma forma muito leve, muito tranquila, e eu quero muito poder continuar com você para a gente ir para um próximo nível, tá bom? Então, eu vou abrir aqui agora esse momento para, se você tiver qualquer dúvida sobre a mentoria, vou colocar, inclusive, aqui no chat. Deixa eu pegar aqui o link certinho. Eu vou colocar aqui no chat toda essa parte da mentoria, inclusive o link, e eu vou falar o seguinte: a mentoria, ela tem apenas 10 vagas, porque eu não consigo atender todos nós, tá? Então, hoje, por exemplo, agora nós estamos com 14 pessoas aqui. Depois eu mando no WhatsApp para vocês, tá bom? Mas eu não consigo atender todo mundo. Então, o máximo que eu consigo são 10 pessoas. E para 5 pessoas que fecharem, as 5 primeiras que fecharem, elas vão ter mais 2 sessões individuais comigo, tá? Para que a gente eu possa te ensinar ali a criar uma rede de maior relacionamento e você conseguir maiores seguidores, tá bom? Maior número de seguidores, e também a sessão de destrave de vídeo, tá bom? Então, pensem com carinho. São apenas 10 vagas, e eu vou pedir para que você preencha ali uma aplicação. Então, clica nesse link, você vai preencher uma aplicação, e eu vou avaliar se você consegue acompanhar também, esteja nesse melhor momento de você acompanhar e crescer no digital, tá bom? Então, esteja comigo nesse próximo nível. Tá aqui o link no chat, vou mandar lá no nosso grupo depois, para que você consiga acompanhar. Mas agora eu abro para que você tenha, se você tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta, você pode me fazer agora, tá bom? Sobre a mentoria. Alguém quer perguntar? Eu vou perguntar porque a minha mãe vai me perguntar. Vai ter algum certificado? Tá, a mentoria em si, Catinha, ela não tem um certificado, certo? Por questão mesmo, porque aqui não é um MEC, por exemplo. Entende? Mas eu consigo, inclusive, te acompanhar até o final, e você mesmo vai se certificar desses resultados que você vai tendo ao longo desse processo, entende? Então, a gente vai acompanhar o seu perfil e eu vou te mostrar, para falar, Catinha, olha com quantos seguidores você começou. Olha o seu alcance. Olha o seu alcance agora. Olha como que eram as suas publicações. Olha a sua publicação agora. Então, você mesmo consegue se certificar disso. Perfeito. Tá bom? Obrigada. Imagina. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Ótimo. Sobre valor. Eu sei que às vezes bate um pouquinho naquela questão da insegurança. Será que é o melhor momento? Gente, fala a verdade. Você conseguindo um paciente, o seu atendimento no mínimo, tá? No mínimo a sua sessão deve ser em torno aí de 150, R$ 200, certo? Você conseguindo um paciente por mês, você consegue pagar a mentoria. É óbvio isso. Entende como é importante a gente quebrar aquelas crenças, como a gente estava falando? Aquela crença de falar assim, poxa, eu tenho um negócio. Né? Por que eu vou ficar vivendo de migalhas, inclusive? Né? É óbvio que eu vou entregar sempre para vocês aqui, eu estarei sempre aqui. Mas a mentoria é diferente. Aqui você tem um passo a passo, você tem o meu acompanhamento para falar, Rafa, estou te pegando na mão, vamos agora fazer isso. Tá? Durante a mentoria, a Vânia está aqui, ela pode inclusive falar, eu entrego um calendário, um cronograma. Então você não fica perdendo tempo, inclusive, com ideias. O que eu vou fazer agora? Nossa, não vem ideia. Você já tem aquele passo a passo da mapa da persona, tudo certinho, mas eu te entrego um calendário sugestivo por 3 meses, para que você comece a executar seguindo aquelas ideias. Então, eu te entrego certinho. Olha, agora você vai fazer uma publicação de venda, uma publicação de autoridade, uma publicação de conexão. Você vai fazer um conteúdo agora de venda, e eu te falo, olha, Rafa, faz dessa forma. Cláudia, vamos fazer um Reels, mas você vai fazer dessa forma aqui, tá bom? Então, essa é a graça de você ter um mentor. O mentor é aquele que analisa a situação e te fala, vem por esse caminho porque eu já fiz e deu certo. Não precisa você ficar errando para você acertar, entende? Então, por isso que você ganha tempo.
tá? Então, pensa muito nisso. Com um paciente que você tem, você consegue pagar aí a mentoria tranquilamente. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Então, ok, olha só. Vocês têm, então, esse período de 24 horas para vocês pensarem. Eu vou entrar em contato, sim, com vocês, para que a gente possa conversar melhor, tá? E você pode tirar suas dúvidas também, mas lembre que esse valor de 2.500, parcelado em 24 vezes, de R$ 140, mais ou menos, é só até amanhã, tá bom? Ainda mais com esse super bônus aí para os 5 primeiros membros, tá? Depois, aí, a mentoria fica no valor de R$ 3.000, também sendo 24 vezes, mas aí o valor, né, desse desconto de R$ 500 já não vai estar, tá bom? Então, pensa com carinho. Sobre o nosso comentário, eu estava vendo, inclusive eu vou mudar, eu estava vendo que teve algumas pessoas que estão aqui agora, deixa eu até tirar um print de tela. Eu vi que tem algumas pessoas que estão aqui e elas não deixou comentário lá e ficou comigo até o final. Então, eu vou mudar. Vou pedir licença para vocês, mas eu vou mudar. Vamos fazer o seguinte, assim que terminar a live, terminar o webinário, deixa seu comentário do seu maior insight que você teve dessa noite, nessa minha última publicação. E amanhã, lá nos meus stories, eu faço o sorteio e mostro quem foi o vencedor, tá bom? E uma hora de consultoria, ó. Tô tirando o print aqui para saber certinho quem tá na live até o final. E aí amanhã eu mostro para vocês. Então, quem ficou comigo até o final aqui, deixa seu comentário lá naquela minha última publicação, para que você consiga participar e ser o vencedor aí, inclusive, dessa sessão gratuita, tá? Para a gente encerrar, eu quero agradecer imensamente vocês que ficaram comigo aqui. Um prazerzão poder acompanhar vocês e eu espero a gente poder seguir no próximo nível juntos, com essa conexão maravilhosa que nós temos aqui. Só para a gente encerrar, Vânia, fala um pouquinho para a gente também, né, de como tem sido, né, a Vânia, só para vocês entenderem, a Vânia, ela é mentora de mulheres, mas ela é terapeuta da vida. E a Vânia, ela entrou na mentoria justamente para que ela conseguisse se posicionar também como mentora, e aí ela tinha uma dificuldade tremenda, né, amiga, para a criação de conteúdo. Conta pra gente como tem sido, né, viver a mentoria KM na vida real mesmo. Olha, a primeira coisa que eu queria, né, compartilhar com vocês é que na hora do dinheiro, na hora da decisão, essa hora é sempre tensa, né? A gente fica realmente, será que vou, se não que não vou? Mas, assim, a vida é feita de decisões. E eu acho que cada um de nós que está aqui, eu só estou a um meio passo à frente de vocês, porque eu já estou com a Karen, mas sem delongas, né? E sem rasgar seda, e muito menos de nada daqui foi combinado, absolutamente. Eu estou aqui porque eu quero, estou aqui por gratidão, estou aqui para realmente honrar tudo aquilo que eu tenho aprendido. E a mentoria dela, assim, o que mais me chama a atenção, independente de todos os conteúdos, de todos os bônus, de tudo que ela disse, de todas as facilidades, da Provi, do financiamento, é a disponibilidade que ela tem. É saber que todas as vezes que eu falo com ela, eu tenho retorno. Que nunca eu me senti só. E sempre, além das dicas, dos lugares, dos caminhos e dos próximos passos, ela sempre foi uma pessoa otimista em todas as vezes que eu estava na dúvida, né? Todas as vezes que eu estava querendo virar o balde, jogar o copo, sei lá o quê, ela estava lá com todo o otimismo do mundo, com toda a capacidade de externar a essência dela. Então, assim, Karen, eu estou aqui para te parabenizar pela sua essência, te parabenizar pelo trabalho que você faz. Mentor é aquele que passa o desembaçador, né, para melhorar a nossa visão. E eu quero te dizer que você melhorou minha visão de mim mesma à medida que eu fui me sentindo cada vez mais segura para ser, para fazer, para criar
para ter minhas dúvidas, para ser normal, para ser gente, para muitas vezes me comparar, para outras vezes achar que não era capaz, e tá ao longo de cada sessão individual, que essas sessões individuais eu sempre consegui colocar muito para fora, muito mais do que um conteúdo, assim, as minhas ansiedades, né? Então, assim, para você que está com dúvida, para você que não sabe se entra ou se não entra, se é ou não o seu momento, eu posso te dizer que ao lado da Karen, a gente caminha. Eu estou há muitos anos, eu já fiz muitos cursos, eu já fiz muitos cursos no digital para aprender a fazer conteúdo, a tudo. Agora, ter um mentor é 100% diferente. É pegar tudo que eu já aprendi, tudo que ainda estava por vir, e ter uma mentora que me traz mais conteúdo, mas pega tudo aquilo que está aqui na cachola e começa a colocar nos lugares certos. É assim que eu me sinto, é assim que eu desejo, gostaria que vocês pudessem passar pela experiência que eu estou passando, porque eu não me arrependi em nenhum momento, e sem rasgação de seda, eu estou sendo muito sincera, muito verdadeira aqui. Né? Não iria me expor se não fosse para falar a verdade. Muito obrigada. Obrigada, amiga. Você sabe que eu sou sua fã, né? Você sabe que eu sou sua fã. Eu e a Vânia, a gente tem várias particularidades, né? Principalmente essa parte de organização. Eu gosto muito de coisas que são passo a passo, né? E isso eu entrego direitinho no método KM, justamente porque eu sei que Até uma camisa, né? é verdade. A gente tem até roupa igual, gente. Muita conexão aqui. Maravilha, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês, tá? A sessão vai ficar gravada, depois eu vou encaminhar para vocês assistirem, mas agora eu gostaria que vocês abrissem o microfone, desejassem boa noite para todos nós. Deixa eu tirar uma foto, Brasil! Vânia, você não me lembrou hoje, poxa! Então, Eu estou emocionada, esqueci. Abrem aí as câmeras, coloca aquele sorrisão mais lindo que você tem, que eu vou tirar um print de tela. Dessa vez eu vou abrir o olho, porque na live da Vânia eu fiquei com a olho. Oh, meu Deus. Com vergonha. Vou passar. Calma aí que eu vou tirar da outra tela. Aqui, minha gente, é tudo no ao vivo. Deixa eu vir aqui na outra tela. Certinho. Certinho, minha gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Abre o microfone, vamos todo mundo desejar boa noite. Gratidão. Foi um encontro muito lindo, cara. Eu agradeço muito, para mim foi muito bom. Gratidão. Que bom, Estou muito feliz. Que bom. Aprendi Sejam sempre muito. bem-vindos. E toda segunda-feira eu tenho aulão lá no YouTube, viu? Ao vivo, Eu para tô a lá. gente assistir um pouco mais. Opa, sempre, sempre. Gratidão, minha gente. Tchau, gente. Boa Obrigada. noite. Boa noite. Gratidão, até mais. Obrigada, Evelyn, Toninha. Obrigada. Obrigada, Fê. Obrigada, Tônia. Celina. Vânia, maravilhosa, minha amiga. Te amo muito, viu? Também, minha linda. Beijo. Beijo.